tecnologia, gente. Ah, não somos. Não somos. Tudo bem? Nossa, tudo bem. Eu quero começar te agradecendo por você ter aceito o convite, pelo carinho, tá? O Instituto Princesa Anastácia está muito honrado em estar recebendo você aqui no na nossa live. Essa é a nossa última atividade da agenda do Júlio das Pretas, né? Dia 30, Sim, 31 de julho. Então, gente, vamos aí. Será um diálogo potente com a professora Lívia Natália, que é poeta, que é mulher negra que inspira todas nós, né? Que é doutora em teoria da literatura. E aí eu gostaria de começar esse diálogo te pedindo para se apresentar. Qual é a melhor forma que Lívia se apresenta, né? Para nós e para todo o público. bom, eu sou Lívia Natália, sou poeta, professora da UFBA, filha de Vandira, de Jair, Oxum, primeiramente, ela está bem aqui, bem linda. Vandira, Vandira apareceu aqui também. Oi, Vandira. Para todo o Brasil. Vai dormir? Esse é o que você dorme. Linda. Coisa linda, meu Deus. A benção também, viu? A benção. Eu vou pedir uma bênção. Mas já te abençoe. Axé. Coisa linda. Ai, Donda. Eu também tô com a minha aqui, ó. Chega pra cá um pouquinho só amanhã. Aqui. Vou te ver. Ó, Lívia. Hoje a participação especial, né? Especiais, é. Especiais, exatamente. Pronto. Porque esse horário, deixa eu explicar porque é que essa criaturinha apareceu. Porque esse horário que tu botar essa criatura para dormir, que ela dorme 6h15. Eu tava, calma, já vou, já chego. Eu tava, mas que é o seguinte. Dorme cedo, né? Dorme cedo. Essa é né, que você faz com criança. É. Lívia, deixa eu te Ah, pedir. então. Deixa eu te pedir. Você tem um fone aí próximo? É porque tá dando um eco na sua voz. Seria bom colocar um fone. Bom, Gente, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. peraí. Você me dá um minutinho, eu vou sair um pouquinho, mas não vou sair da live, só vou sair da visão, tá bom? Pronto, fique tranquila. Então, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? A todas, a todos e a todes, né? Essa é a nossa live, de última atividade da nossa agenda do Júlio das Pretas, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A nossa intenção aqui é trazer mulheres que inspiram, né? E Lívia Natália é uma professora poeta que nos inspira muito e que hoje vai estar aqui trocando, dialogando com a gente no intuito de inspirar outras mulheres, inspirar os jovens, inspirar as pessoas das nossas comunidades, os nossos seguidores do Instituto Princesa Anastácia. Então, nós estamos muito honrados e honradas com a presença dela. É um ser humano lindo, cheio de luz, né, e sabedoria. E aí a gente hoje vai poder compartilhar um pouquinho dessa sua sabedoria, dessa sua luz. E eu estou profundamente agradecida, né? E feliz. Ela pediu para aguardar um pouquinho, está entrando aí. Vocês podem participar da live, viu? Podem fazer perguntas, podem interagir.
Esse é nosso objetivo também. Tem muita gente interessante entrando aí. Josevaldo. Voltei. Pronto, que bom que você voltou. Agora eu te ouço bem melhor, porque eu estava te ouvindo muito mal. Desculpa, viu? Não, Eu normalmente sou mais tranquilo. organizada com tudo que eu faço, mas hoje foi muito. Porque eu tô aqui, ó, acabei de mudar para o meu escritório novo. Entendi. Que eu finalmente tenho um lugar para trabalhar em casa. Aham. Ó o mangue. Oh. Mas sempre tá tudo organizado, aqui tá assim, ó. Os livros ali. Eu não sei como alguém consegue ter tanto livro. Eu vou mostrar para vocês entenderem a maluquice. Aqui, ó. Ó, meu livro, minha furadeira. Então, entendam que hoje foi um dia um pouquinho intenso. Atípico, mas né? Cheguei, tô inteira, Cheguei, tô aqui inteira com vocês, vamos conversar. Vamos lá. Aí então assim, eu sou Doranei Alves, eu sou assistente social e coordenadora do Instituto Comunitário Princesa Anastácia. Eu pedi para você se apresentar. E antes disso, eu sou filha de Dona Doralice Maria Alves, que está aqui do meu lado. Sou filha de uma família com 7 irmãos e uma mulher apaixonada pelo trabalho em comunidade, viu, Lívia? Então, que linda! Então, para começar nosso diálogo, eu fiz um roteiro, né, para poder guiar. E a primeira pergunta, eu botei assim: você viveu sua infância no bairro de Itapuã. Quais foram os traços mais marcantes que influenciaram na sua formação enquanto Lívia Natália? Olha, eu voltei a morar em Itapuã. Então, faz mais ou menos um ano que eu voltei para cá, eu e meu marido. A gente se propôs, né, a dedicar boa parte da... Eu estou ouvindo um eco ainda, é meu? É o delay normal, né? Tá tranquilo. Tá. Então, eu e meu marido nos propusemos a, nesse momento da nossa vida, vim cuidar de minha mãe. Ele muito generosamente aceitou essa empreitada, né? Porque é complicado o cotidiano, né, com alguém que tenha mal de Alzheimer, é um negócio que é bem intenso, né? Então, hoje em dia, eu moro de volta em Itapuã, e hoje eu tive que ir na rua para resolver umas coisas, inclusive relativas a mexer, né, no escritório. E eu, quando entrei no Uber, que eu vi o mar, eu disse, gente, eu amo morar em Itapuã. É uma coisa assim que é para poucos e selecionados, é para pessoas que acordaram ou nasceram, sabe? Porque é um lugar de encanto mesmo. Eu moro na periferia de Itapuã, né, onde eu nasci e fui criada, nessa casa que tem 42 anos. Eu tenho 40, né, recém-completados. E, assim, o que mais marcou minha poesia foi a presença da praia de Itapuã e da Lagoa do Abaeté. Para mim, a vista mais linda desse mundo é quando eu desço a ladeira do Abaeté e está ao fundo o mar, no meio as dunas e mais perto de mim a lagoa. Eu acho que essa presença dessas águas é muito forte na minha poesia, justamente porque eu não apenas nasci nesse lugar que é de águas, mas eu sou filha dessa mulher linda que quem estava mais nesse instante viu, que é uma mulher de Iemanjá Oguté, e que é a coisa que mais me enlouquece na vida, porque minha mãe me deixa maluca, pirada, jogando pedra em avião, mas é um presente de Deus, né? Realmente, assim, às vezes eu realmente fico muito impaciente, eu fico muito cansada, porque cansa muito, mas eu sei que eu sou abençoada por Deus, por ter a oportunidade de estar perto dela, de cuidar de minha mãe. Então, isso está muito na minha poesia, né? A presença de Oxum, que é dona da minha cabeça, minha mãe antes de qualquer outra coisa na minha vida, assim,
é Oxum. Então, eu acho que isso pega muito para mim, né? Essas areias de Itapuã, eu estava pensando aqui mais cedo, gente, eu estou nos fundos da casa, né? Na parte de cima, e tem muito mato, os vizinhos têm muitas plantas, então tem muita muriçoca. Eu fiquei pensando, gente, deve ser essa coisa muito aquosa que tem em Itapuã, né? Essa coisa muito doce. E aí as muriçocas estão todas aqui presentes. Então, eu acho que tem muito de Itapuã no que eu escrevo. Tem muito de Oxum, tem muito do Abaeté, tem muito da praia de Itapuã. Eu acho que a minha palavra ela é completamente decantada, sabe? Quando a gente era pequeno, aqui em Itapuã sempre faltou muita água. Até hoje em dia falta muita água. Então, a gente tinha que descer até o Abaeté para buscar água, às vezes, porque acabava a água toda. E aí, minha mãe tinha eu vinha pequenininha, né? Imagina, eu tenho 1,57 m, né? Imagina eu pequena mesmo, eu criança, né? Devia ser um trocinho, né? E aí minha mãe me dava um baldinho pequeno e eu vinha, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai. E aí quando chegava em casa, eu já queria beber aquela água, né? Porque a gente ia brincar no Abaeté e eu bebia a água do Abaeté. Cheio de verme. Mas eu bebia aquela água do Abaeté. E aí a gente chegava em casa e dizia, mãe, já pode beber? Porque eu já queria meter o copo e beber. Aí ela dizia, não, tem que esperar. E aí ela pegava aquela água, botava tudo numa panela, e isso também está muito presente na minha poesia. Tudo aqui em casa tem nome. É panelinha, panelão, tudo tem nome. Né? Nomes óbvios, obviamente, mas tudo tem nome. Aí tinha uma sala grande, era salão, porque tinha uma saleta. Então, essa coisa de nomear as coisas é muito de minha mãe. E aí ela botava a água no panelão, aquela água fervia na lenha. Aí quando a água esfriava, eu já queria beber, ela não pode. Aí ela esperava a água, ainda desciam as impurezas da água. Aí alguém está dizendo aqui, quem bebe água do Abaeté vive mais, axé. Aí desciam as impurezas da água, aí eu dizia, já pode beber? Ela não. Aí ela tinha um pano de coar aquela água. Aí coava a água, aí ainda assim ficavam sedimentos menores, eu já queria meter o copo para beber, aí de novo ela dizia, ainda não pode, tem um jeito de tirar. Então, esse tempo de esperar, de maturar as coisas, o tempo da água, o tempo dessa água, é o que está na minha poesia. É por isso que eu não me apresso em escrever. Eu estou escrevendo um livro novo, na verdade, tem um que está pronto. Essa coisa da pandemia atrapalhou um pouco. Tem um que está quase pronto, eu estou trabalhando nele muito lentamente. Então, essa coisa de, quando eu escrevo, eu não gosto de escrever e botar o poema para todo mundo conhecer. Eu gosto de ler, e aí eu releio, e aí eu repenso naquela palavra, eu acho que aquela palavra... Então, duas coisas que estão muito na minha escrita, né? Nomear as coisas e o tempo de depurar. E tudo vem de minha mãe, né? Meu pai também me deu muito, eu não posso negar. Meu pai me ensinou, eu estava mais cedo nos livros, arrumando, eu fiquei pensando, gente, que criança ouve Chico Buarque com 13 anos de idade? Só eu e alguns loucos, né? Porque meu pai ouvia comigo Chico Buarque, Gilberto Gil, ele me ensinava a ouvir música, entende? A sentir a música. Acho que eu sou professora por causa dele. E eu escrevo por causa de minha mãe. Aí, não sei, eu estou muito xodozenta hoje. Coisa linda. E assim, eu acho que esse tempo, né, que você fala tanto de esperar, que sua mãe sabiamente foi passando para você, traz assim no seu semblante essa calma, né? Você é uma pessoa muito calma, muito tranquila, que passa um equilíbrio muito grande, né? Acho que tem a ver. Eu acho que eu sou muito meditativa. Na verdade, é muita agitação por dentro, então eu preciso de ordem.
eu fiquei aqui pensando, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer a live, porque eu olho para lá, tá tudo bagunçado. Eu acho que eu sou muito das intensidades, mas, ao mesmo tempo, essa coisa, né? Esperar decantar a água, então esperar a poeira sentar. Eu não gosto de quando eu me agito, que eu grito, que eu xingo. Eu fico dias mal. Assim, eu fico, meu Deus, será que eu fui grossa com aquela pessoa que eu, por exemplo, hoje eu fui comprar esse quadro, aí sem querer eu bati na criatura. Aí eu pedi desculpa, eu digo, ô, moça, me perdoe, foi sem querer. Aí a mulher, eu vou entrar numa loja e já vou ser recebida com a pancada. Aí eu não aguentei, porque eu sou muito capricorniana, assim. Aí eu disse, olha, eu já pedi desculpa, você quer o quê? Perdão de joelho? Eu passei a tarde inteira pensando nisso. Eu disse, gente, eu fui grossa comigo. Eu sou meio idiota. Eu brigo a 3x4, mas eu sou péssima para brigar, porque depois eu fico remoendo, porque a gente não devia ter falado daquela forma. Sabe? A mulher, né? Que a mulher vinha de lá com um problema. Eu tenho essa coisa de ficar pensando assim, poxa, eu poderia ter feito assim. E isso está muito na minha poesia. Eu normalmente escrevo e depois eu digo, sim, mas eu não estou contando isso para as minhas amigas no salão de beleza. Então, eu sou muito exigente com essa coisa da minha linguagem. Eu estou procurando uma luz aqui que melhore. Eu sou muito exigente com a minha linguagem. É muito raro eu gostar do que eu escrevo, porque eu preciso de tempo. A minha poesia precisa de que eu fique assim, olhando para ela, entende? Um bom tempo. Como esse tempo de mãe, como esse tempo de gestar. Eu não quis parir. Eu nunca quis, não tenho nenhum interesse. Admiro quem gosta. Sejam felizes, mas eu nunca quis parir na minha existência. Porque gestar a poesia, para mim, já é uma coisa bem complexa. Eu escolhi as palavras, eu escolhi os livros. Eu arrumava o escritório, eu estava com a ajuda de Guimar, minha mãe olhando. Eu dizia, Gui, quem tem tanto livro? Ela dizia, uma escritora, uma escritora. Eu acho que é isso, assim. Eu não sou calma, eu só controlo as minhas intensidades, assim, sabe? Porque eu sei que a água é mole, mas ela também destrói, né? Verdade. Então eu sei a força que eu tenho, então eu cuido de não usar à toa. Acho que é isso. Boa pergunta, ninguém nunca tinha me perguntado isso. Você na sua explanação, você já respondeu a minha segunda pergunta, que eu ia comentar sobre o seu primeiro livro, né? Que é Água Negra. Você fala Sim. Que a água está presente em sua vida em todos os momentos, né? Aí ela. Sim. Em todos os momentos. E aí eu ia perguntar, então, Lívia, esse livro, esse primeiro livro, que já foi um livro premiado, um livro muito, né, muito lido, e até hoje as pessoas, né, acessam 2011, bastante. Ele, né, já tem quase 10 anos. Verdade. Aí, se como a poesia chegou à sua vida, mas você meio que já respondeu como que a poesia já chegou em sua vida, né? Mas como foi que você começou, de fato, a escrever as suas poesias? Você lembra a primeira poesia, por exemplo, que você escreveu? A primeira eu não tenho como lembrar, assim. Para mim, a escrita é um gesto muito ancestral, muito anterior a mim, sabe? Porque essa coisa de minha mãe dar nome às coisas, meio que me obrigou a dar nome a tudo, né? Então, os bichos aqui de casa, eu sou a campeã de dar nome. Então, a gente tem Dendê, Omifunfum, que significa água branca, né? Pandora, Maria Mariá, Maria Filipa. Aí a gente tem os outros dois que eu não dei nome, né? Tigre e Camanducaia. A Camanducaia foi minha mãe que deu o nome. A gente teve que botar um apelido no cachorro, né? Dudu. Então, minha mãe meio que me obrigou a saber dar nome. E como eu ficava muito tempo quieta, muito silenciosa, muito sozinha, eu sempre gostei. Para mim, ter esse lugar para ficar quieta aqui em casa está sendo um paraíso. Eu estou há pouquíssimas horas ocupando ele. Mas eu tenho um prazer enorme em ficar quieta. Porque eu preciso maturar a palavra. Eu preciso... Para dar nome, a gente precisa ver o que está acontecendo para a gente poder dar um nome, né?
Então, eu não me lembro de quando foi que eu comecei a escrever. Eu tenho meus primeiros cadernos de poesia, primeiríssimos, assim, que eu nem sabia o que era essa coisa de escrever ainda, mas eu fazia. E aí eu me lembro que eu estava no primeiro ano do colegial, e aí a dona Edna, que era minha professora à época, ela leu as minhas poesias e disse, olha, tem alguma coisa aqui, não tinha nada. Mas ela viu. E eu tive a honra de poder entregar um livro meu para dona Edna, então a gente conversou, eu já grande, já escritora. Então eu não vou, eu sei que eu escrevo mesmo quando eu não estou escrevendo. Isso é uma coisa que para mim é muito evidente. Que às vezes, assim, eu falo e ainda, poxa, isso aqui é um bom título. Olha, isso aqui eu poderia usar para tal coisa. Então, eu estou o tempo inteiro escrevendo. Algumas vezes isso vira poesia mesmo, né? Mas por onde eu comecei, eu não sei. Eu acho que eu comecei pelo silêncio, pela solidão, por tentar equacionar as minhas dores adolescentes ainda, né? Em palavra. Eu perdi uma irmã, né? Eu tinha 3 anos e meio, infelizmente foi um acidente doméstico, então a gente viu, eu e meu irmão, infelizmente vimos o falecimento de nossa irmã, e isso me tornou uma pessoa obsessivamente atenta aos sinais, e obsessivamente atenta a todos os detalhes. E isso me fez escrever, mas quando, não sei. Linda. E aí, deixa eu te falar outra coisa. No convite, né? Nós fizemos um convite, um card, para essa live. E eu postei lá no Instagram do Instituto Anastácia com uma poesia sua, que você dedica à sua mãe. E aí eu queria saber, eu já vi que você tem uma ligação muito forte, né? Com a sua mãe, com as águas. O que é que essa poesia representa para você? Esquecimento. Essa poesia faz parte do Correntezas, que é um livro que está esgotado. É o único livro meu que está esgotado. É o único que está esgotado nesse momento, porque a gente fez uma reedição de Água Negra e Outras Águas, que é ele junta, né? Esse está aqui dentro desse, e a gente fez uma reedição de Lili, porque tinha acabado. Uma reimpressão, né? Reedição não, reimpressão. Mas o Correntezas é um livro que é muito doloroso para mim, então não faço muita questão de que ele seja reimprimido, mas ele vai ser reimprimido. Antes que comece a me dar... Gente, esse tem muita gente interessante aí, viu? De vez em quando você dá uma lida aí nas mensagens, que o pessoal está falando muita coisa interessante sobre você. Tá, eu vou acompanhar então também. Então, esse livro é um livro que eu escrevi quando eu percebi que minha mãe estava começando a ficar com Alzheimer. E que eu queria escrever alguma coisa que me fizesse lembrar dela. Então, esse livro tem 5 anos, né? Na verdade, foi no meio do caminho do Alzheimer, que agora a gente já está numa fase um pouco mais avançada, né? E esse poema eu estava pensando nele ontem, né? Que ela está agora numa fase que ela vai esquecendo as coisas mais rápido. É um negócio muito desesperador. Então, esse poema é um poema muito dolorido. Não me peça para ler, por favor. Porque senão eu vou chorar. E é um poema que fala justamente sobre esse processo, né? Esse poema eu escrevi exatamente quando eu entendi que em algum momento eu iria desaparecer dela. Então, é sobre isso, sobre o momento em que ela me esquecer, né? Às vezes eu esqueço que ela é minha mãe, porque é tão... Às vezes ela me chama de mãe, então é uma inversão tão grande de papéis, né? Ai, Sávio, fala comigo, a gente tem que conversar. Eu tô aqui, fala comigo depois. É Sávio, amigão meu da Federal Rural de Pernambuco. Um querido. Eu tô vendo que alguém me perguntou. Eu posso responder as perguntas que quiserem? Pode sim, fique à vontade. Alguém pediu para recitar um poema alegre, eu vou responder. Sávio mandou olhinho de coração.
Alguém me perguntou como é que eu vejo a literatura negra voltada para as crianças. Eu descobri que desculpe, Universidade Federal da Paraíba, Sávio. Ai, Jesus, estou toda atrapalhenta. Eu descobri que eu poderia escrever para crianças. Na verdade, por uma coincidência do editor desse livro, que é o Marciano Ventura, e do Alan da Rosa, que é um escritor que é muito meu amigo, e que eu recomendo que vocês conheçam. E aí um dia eu estava falando, poxa, eu queria escrever infantil, mas eu não tenho ideia, não sei o que lá. E aí a gente conversava e eu contava sobre como era pequena, que a gente tinha que descer para pegar o ônibus lá embaixo na Baeté, aquela coisa toda. E ele escreve sobre isso. E aí eu entendi que essa literatura, esse livro meu, por exemplo, é para crianças de 6 até 10 anos de idade. E é um livro ricamente ilustrado. Eu sou muito orgulhosa desse livro. Tá vendo? É ricamente ilustrado pela Carolina Teixeira, Carol Itza. E é um livro que eu entendi indo para as escolas, para responder as pessoas que me perguntaram sobre como é que eu vejo literatura infantil. Eu indo para as escolas, eu entendi que as crianças não têm noção do que é essa babaquice toda de racismo religioso. Eu me lembro que no primeiro que eu fui, foi numa escola na Mussurunga, aqui perto de casa. E eu estava muito nervosa. Era uma turma do colégio municipal, uma turma de 5ª série, 6ª série. Não, era menos, 4ª e 5ª série. Mas aí eu me lembro que quando eu falei assim, ó, Exu que é retado, mas é aqui, ó, Exu que é retado, mas gostava da menina, espiava o choro dela atrás de uma árvore fina. Aí a menina gritou de lá, tá amarrado! E aí eu tive a orientação da espiritualidade, porque eu não saberia o que fazer se eu fosse sozinha nesse mundo, mas eu falei assim, não tá amarrado não, ele aqui atrás da árvore, ele tá solto. E aí a menina, aí depois eu li e abri para perguntas, eu terminei de ler e abri para perguntas. Aí ela me perguntou, e a senhora é uma semideusa? As perguntas dela eram as mais gostosas do universo. A senhora é uma semideusa? A senhora é filha de Oxum? E aí as crianças todas me perguntando coisas, e no final ela foi a primeira a vir para eu autografar a blusa dela. Eu olhei para a cara dela e disse, mas vai sujar a camisa, ela autografa. E eu autografei todas as cadernetas, todos os cadernos, todas as camisetas. Então eu acho que a literatura infantil é o lugar da gente formar pessoas interessantes, pessoas mais humanas, pessoas menos caretas, pessoas menos agressivas. Eu sei que essa menina deve ter voltado para casa e ter tido um reforço de violência, né? Mas em algum momento ela pode lembrar que aquela pessoa tão legal é amiga de Exu. Entende? Então acho que a literatura é esse lugar, assim, da gente desfazer corpos violentos e fazer corpos amorosos, fazer subjetividades amorosas, respeitosas, que é uma coisa que a gente precisa muito. Há um tempo atrás, eu tenho 10 para 11 anos de feita no candomblé, que meu ori foi consagrado a orixá. E aí, quando eu fiz a obrigação de 3 anos, eu me lembro que um homem, eu morava no centro de Salvador, na Joana Angélica, e um homem veio para mim e me gritava. Aí me disse assim, mãe de chiqueiro, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu pensei que eu estava suja de alguma coisa. Mãe de chiqueiro, sua porca! E eu não entendi o que ele estava falando. Ele falou assim, não sei de macumba. Aí eu estava toda de branco, cheia de contragum, como é que a gente chama? Eu esqueci agora o nome do outro. Então, assim, ele imediatamente veio me agredir. E uma criança, ela não faria isso. A não ser que ela fosse exaustivamente exposta a essa violência, né?
exatamente, as crianças, elas agenciam. A Thaís está aqui falando, né? Como as crianças, elas já agenciam um afeto muito melhor do que os adultos. Nesse sentido do respeito, né? Elas aprendem a respeitar. Então, a minha literatura é muito para isso. Eu tenho mais um infantil pronto, que não vai sair esse ano, porque essa pandemia não está deixando a gente fazer nada, né? Ficar quieto em casa. Mas ele deve sair no próximo ano, e é mais um livro que eu estou pensando a partir desse lugar, né? Do respeito. Então, meu livro comparece muitas palavras em Yorubá. Eu não botei, como é o nome? Glossário de propósito, porque eu quero que as pessoas que peguem, deem um Google na palavra. Perguntem a alguém o que significa aquilo. No contexto dá para entender. Entendi. Mas é importante que a gente também se interesse pela cultura iorubana, pela cultura afro-brasileira, pela cultura de matriz africana, porque os filhos das pessoas, os meninos que estão na escola e as meninas estudam filosofia grega, mas não estudam pensamento africano, não estudam mitologia africana, sabe? Eu havia até, Lívia, direcionado aqui um questionamento para você sobre a questão da literatura infantil. O Instituto Princesa Anastácia, ele está em um momento que está planejando, né, organizando um projeto que é o que a Vila tem, é leitura que fala, né? E a nossa intenção é formar uma mini biblioteca com literaturas negras, né? E aí eu havia colocado aqui as coisas que eu li sobre você, inclusive você faz oficinas de criação literária para crianças em situação de risco, né? E aí já fiz muito, hoje em dia eu diminui, mas eu diminuiu, explico. Né? Aí eu disse assim, eu vou perguntar, Lívia, como é que qual o caminho para introduzir esse tipo de literatura, né? Que nós estamos tratando aqui, nas crianças em nossas comunidades, né? Como chegar até essas crianças? Como fazer com que elas se aproximem, entendam e gostem desse tipo de literatura, já que elas não vivenciam isso nas escolas, já que elas não vivenciam isso em suas casas? Como fazer, né? Olha, eu quando trabalhei com essas crianças em situação de risco, eu trabalhei com crianças do SEDECA, que são crianças que sofreram algum tipo de abuso físico, né? E foi muito forte a experiência. Eu poderia resumir assim, né? Mas é uma experiência que é muito importante. Porque se a gente não entrar, quem é que vai entrar? Se a gente não for conversar com essas crianças, quem é que vai conversar? Então, eu acho que um dos caminhos é a gente falar a linguagem deles. Não existe nenhuma possibilidade de eu chegar lá já levando textos complexos, chatos, sabe? Que a gente mesmo acha chato, cara. Então, por exemplo, odeio essa de Queiroz com todas as minhas forças. Morram, não gosto, não vou ler, não tenho essa de Queiroz na minha biblioteca. Estudei na universidade porque tinha que estudar. Então, tem coisas que a gente não gosta. E por que a gente vai ficar nessa hipocrisia, entufando a criança, o adolescente, de tudo? Gente, a leitura, ela nos acessa pelo afeto. Não tem como você acessar a leitura como se fosse, né? Imagine, uma comida que você não gosta, né? Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que falar a linguagem deles. Então, é necessário fazer um mapeamento de quem são esses jovens. E quando você está formando leitores, você tem que entender que se a pessoa tem um ventilador em casa, isso impacta na formação do leitor. Se a pessoa tem ou não tem uma geladeira, isso vai impactar na formação daquele leitor. Quantos quartos tem aquela casa, quantos cômodos tem a casa. Então, assim, a gente tem que entender que as condições de leitura, elas precisam ser produzidas e a gente precisa também levar em conta a realidade leitora. Que é uma coisa que muitas vezes as escolas não levam em conta. A escola quer que você produza um leitor como se você estivesse numa linha de montagem, né? E não é assim. Então a gente tem que entender do que eles gostam. Quando eu ensinava em colégio,
eu ensinei da quarta série até o terceiro ano para entender que aquele não era o meu campo de trabalho, porque eu não tinha competência para aquilo. Realmente não tinha, porque o cotidiano escolar, o chão da escola, ele é muito massacrante. Né? Quem é professora, quem é professor sabe disso. Quando a gente faz greve, não é por perfumaria. Professor ganha bem não é uma coisa lateral. Professor ganha bem é uma questão de humanidade, porque é uma profissão extremamente insalubre. Quem é professor, quem é professora sabe. E na realidade do ensino fundamental, do ensino médio, ainda é mais cansativo. Né? Hoje em dia eu ensino na UFBA, há 10 anos já, na verdade. Então, eu entendi que aquele não era o meu lugar de fala, a escola, ensino fundamental, ensino médio. No entanto, eu dizia, eu não posso falar aqui do pedestal da professora da universidade. Eu tenho que chegar, como a gente se abaixa para falar com a criança, a gente também tem que entender que a nossa vivência de leitores e leitoras é diametralmente oposta muitas vezes. Então, eu preciso saber o que é que eles ouvem. Então, se o meu estudante ouve o Arrocha, eu vou tirar uma tarde da minha existência para ouvir o Arrocha, para ouvir o pagodão. Eu estava passando pela rua, tinha um pagode que eu fiquei imaginando o bumbum da pessoa rebolando para lá e para cá. Eu digo, gente, olha que legal. E como é que a gente podia fazer um poema com isso? Entende? Eu acho que a gente pode pensar que aquela rebolada do bumbum é a rebolada do poema. Então vai no poeta que brinque com as palavras, vai na escritora que brinque com as palavras, vê o ritmo daquilo. Então acho que assim, a gente precisa, eu só tenho não tem receita, mas eu tenho uma dica, né? A gente precisa saber o que é que eles estão falando. Aquilo que a professora Ana Lúcia Silva Souza, que é a professora Ana Lu, minha irmã, professora da UFBA também, forjou sob a noção de letramento de resistência. Ela foi para o jovem, leiam esse livro, Letramentos de Resistência, é facílimo de achar, tem tudo quanto é da editora Parábola. Mas vocês conseguem achar muito fácil, um livro que ganhou o Brasil inteiro, está adotado nas escolas públicas, portanto não tem essa desculpa, não tenho dinheiro, futuca lá aquele armário que alguém guarda, né? Porque tem um diretor, que trancam, né? Rouba a chave, abre lá e vai futucar o que está guardado. Então, assim, lá ela fala justamente sobre isso, como ela foi para essa juventude do hip hop e como ela falou, ouviu, entendeu, foi falar com eles para entender o que é que eles estão pensando, que intelectuais são aqueles. A gente não pode imaginar que uma criança não é um intelectual em formação. Então, ela tem uma opinião, ela tem um posicionamento, ela tem... Entende? Então, para mim, formar leitor é afeto. Quando eu dou aula de criação hoje em dia na universidade e dou orientações individuais de criação, as pessoas às vezes me contratam para ajudar a escrever um livro de poemas, um romance, enfim. Mas na universidade eu levo sacolas de livros e boto em cima da mesa, vamos embora ler. E eu digo, gente, esse livro! E aí, você também tem que ler, você também tem que ser leitora para você poder seduzir. Entende? Tem livros que a gente lê que a gente fica... Ah! Eu me lembro de quando eu li... eu me alongo, né? Perdoe. Mas eu me lembro de quando eu li um livro agora me sumiu o nome. Alguém faz no Google aí pra mim. Memórias de Minhas Putas Tristes, o nome do livro. Não vou me lembrar agora o nome do autor, porque me escapuliu. Mas eu me lembro que eu comprei. Aí eu abri, não conheço não, vou comprar para ler. Comprei, li o primeiro parágrafo. Achei legal. Aí fui lendo, aí quando eu cheguei em casa eu não largava mais o livro. Era a história de um homem, que ele tinha 89 anos, e ele queria virar os 90 dele, tendo dormido com uma garota de programa, né, com a profissional do sexo, naquele momento ele fala puta ou prostituta, virgem. Aí eu disse, fiquei pensando, se ele achar uma virgem vai ser complicado. E aí daqui a pouco a dona do bordel arruma para ele uma menina de 11 anos de idade. Eu fiquei com ódio, ramei o livro, Gabriel Garcia Marques, muito obrigada, Felipe. Ai meu Deus,
É porque gente, eu tô sem óculos. Mas um monte de gente aqui tá me dizendo Gabriel Garcia Marques. E aí eu dizia, filho da... Joguei o livro para ela, não vou ler. Isso foi um domingo de noite. E cá fiquei. Ai, que ódio. Aí voltei para ler. Aí eu avancei mais um pouquinho, o livro, que lindo. Daqui a pouco eu ficava com ódio dele de novo. Eu sei que eu fiquei o tempo todo nisso. Uma mistura de sentimentos. De ódio, com amor. E aí eu li o livro todo, digo, escrevi milhões de coisas no livro para poder, como é que chama, analisar, eu vou escrever um texto. E aí acabou que eu anotei esse livro na minha turma do primeiro semestre da UFBA. E eles adoraram. É isso, Ari. Memórias de minhas putas tristes. Meu irmão, meu amor da minha vida. Exatamente, Ari, é esse. E aí eu fiquei ensandecida por aquele livro. Os alunos também ficaram, digo, vocês, leiam. Vocês vão ficar com ódio, mas leiam. E o livro é lindíssimo. É como se fosse... não vou contar. Não vou fazer spoiler, não. Mas vale a pena ler. É assim que a gente forma leitor, gente. Não existe outra forma. Como é que eu vou... Por exemplo, eu odeio chocolate. Não me dê chocolate nunca na existência. Doce de leite pode me dar, eu como. Mas chocolate eu odeio. Aí como é que eu vou odiar chocolate da forma que eu odeio? E aí eu vou ser vendedora de chocolate. Não pode. Eu acho que chocolate parece merda. Eu acho que chocolate derretido parece dor de barriga. Pra mim, chocolate só parece cocô. Uhum. Então, como é que eu vou fazer propaganda de uma coisa que eu odeio? Ou que eu não conheço? Por exemplo, eu cheguei hoje na loja de ferramentas e fiquei, moço, eu não sei como é o nome, mas eu quero aquele negócio que faz assim. Aí o homem, uma chave de fenda. Isso, tá vendo? Você tem uma grande diferença. Você tem que ter enfranhamento no texto. Tem livro que chega, eu fico... Esse aqui mesmo chegou esses dias, ó. Tô doida pra ler, mas não vou ler agora. Por quê? Porque eu tô me segurando pra não... Então, a leitura é isso. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Eu fui num colégio chamado Rotary, aqui em Itapuã. Isso foi ano retrasado. Depois até eu falei pra Conceição... gente, não me odeiem porque eu não gosto de chocolate. Vocês comem, eu não como, acabou. Simples assim, eu gosto de cerveja. Se quiser me dar cerveja, me dá cerveja. Chocolate, não. Então, assim, eu fui nesse colégio, veja o que interpretar, veja o que é um trabalho fantástico de uma professora. Eu saía roubando tudo que os meninos fizeram. Eu digo, eu quero, isso aqui é um trecho de um poema que está aqui. Então, a menina... Para que me leias, trago sob as coxas um livro feito de sol. Ela fez um quadro. Olha aqui, a outra que fez. Olha a outra leitura. Linda. Então, assim, essa professora, eu não vou me lembrar o nome dela agora, eu vou falhar nisso. Mas essa professora sabe formar leitor. Depois, quem quiser, olha aí nos meus stories. @Lívia Natália Poeta. Fazer uma publi aqui. Mas... Nesse colégio, no Rotary, agora eu tô indecisa se foi Rotary ou foi Lomanto, porque é aqui na ladeira do Abaeté. E eu sempre troco os dois colégios. Mas eu me lembro que a professora fez um teatro vivo com os contos de Conceição Evaristo. Chocante. Eu filmei tudo, eu digo, Conceição, pelo amor de Deus, você tem que vir ver isso. Aí eu fui pro Rio, ela estava em Salvador. Eu vim do aeroporto direto para a escola, inventei, já tinha acabado o semestre letivo, o ano letivo, né? E aí eu inventei uma história com a professora, com o diretor, disse, gente, olha, eu vou fazer um ao vivo com Conceição. E ela pediu para vocês reencenarem. Mentira, a Conceição já estava dentro do carro, lá de fora da escola. E aí a gente entrou, e as crianças... Então, ela disse, eu preciso conhecer esse projeto. Tá tudo filmado aí nos meus stories. Ela disse assim, eu preciso conhecer esse projeto. Isso é formar leitor, gente. Gente, uma pessoa consegue vender até areia no Saara, para Tuareg, sei lá. Se você tiver afeto naquilo que você faz. Se você tiver o cuidado de conhecer. Então, a leitura, nem tudo a gente vai gostar. Eu comecei logo falando de uma coisa que eu odeio, de uma literatura que eu odeio, que é essa de Queiroz. Porque se eu sei o que eu não gosto, eu sei o que vai me tocar.
Então, como leitora, tem coisas que, assim, que eu digo, ai, meu Deus, eu não posso botar Ler Guimarães Rosa, por exemplo. Porque senão eu fico presa lá dentro e nunca mais eu saio. Eu não posso ficar o tempo todo com Conceição. Tem um livro de Davi Nunes, chamado Zanga. É da editora Segundo Selo. Anotem, porque toda live que eu faço, eu dou um monte de dicas de leitura. Zanga, de Davi Nunes. Gente, eu peguei esse livro, entrei no avião. Era um voo de conexão que eu estava indo para Pelotas. Eu chorava e enxugava lágrima, e descia e subia e lendo aquele livro. Eu digo, eu não consigo ler esse livro de vez, porque ele me toca muito. A editora Segundo Selo, aí não é propaganda, não. É só dizendo, assim, sobre coisas que eu acho bonitas, que eu tenho visto ultimamente. Lançou uma coleção chamada alguma coisa de mulheres pretas. Tem aí, @Segundo Selo, futuquem e descubram. Ontem teve uma live com Gondesa e Gil. Na semana passada foi com Patrícia e uma outra moça, me perdoe se eu não vou lembrar o nome dela. Mas, gente, o que está se escrevendo de literatura contemporânea? Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem na internet. Você até fala, sabe? Lívia. Eu falo muito, não me interrompa. Não. Você tá maravilhoso, tá todo mundo gostando e eu tô simplesmente apaixonada. Fica assim... Depois eu vou assistir para poder ver minhas caras que eu fico falando, fazendo. Então, você falou, né, que assim, você até fez referência a alguns grupos de Coleção poesia. das Pretas, aqui alguém já me disse. Sim. Alguns grupos de poesias das comunidades de Salvador. Você fez referência às meninas das Zeferinas, grupos Zeferinas, né? Sim. E aí, Zeferina, Sarau da Onça. E Sarau da Onça. Tem Coletivo Pés Descalços. Muitos poetas, né? Nas comunidades de Salvador, né? Infelizmente esses grupos não têm visibilidade, né? A visibilidade que deveria ter, mas tem muita gente produzindo muita coisa legal, né? E aí quando eu lendo, me preparando para essa live, que na verdade está fluindo maravilhosamente, né? Foi por um outro rumo que estou adorando. Que bom. E aí você cita muito esses escritores, esses poetas, né? Você cita muito. E é isso que precisa, né? Você dar visibilidade, você contribuir com a visibilidade dessas produções. Porque, infelizmente, nós estamos acostumados ao que dizem, né? Que as nossas comunidades só têm coisas ruins, só tem coisas... marginalidade, e não é, tem muitas comunidades produzindo muita coisa interessante na área de teatro, poesia, né? Livros, né? Autores maravilhosos. Eu, inclusive, participei de uma atividade com o Instituto, com o poeta Jairo Pinto, que fez Jairo é fantástico. Relançou o livro dele, né? Um e-book. Eu esqueci agora o nome do livro dele. Por Onde Começar. Antologia de verso e prosa. Né? Então, leiam, assim, viu? ele é morador daqui de São Caetano. Ai, muito querido. Tá Marta, tá Adriano. Tem um monte de gente aqui. Marta, meu beijo, Adriano. Bênção, meu querido. Deus me abençoe. E aí, falta pouco tempo pra gente encerrar. Mas aí eu queria fazer... É verdade, já tá acabando. Né? É verdade, só tem uma hora. Daria um outro diálogo, uma outra live, porque a conversa foi maravilhosa. Eu quero, assim, pra finalizar, se você não recitar uma poesia, o povo vai me matar. Não, eu vou recitar. E aí eu queria, na verdade, te pedir uma poesia que você possa dedicar a todas as mulheres negras de Salvador, Bahia, do Brasil, do mundo, pelo nosso Julho das Pretas. É um mês que a gente precisa, assim, trazer algumas reflexões, estimular as mulheres negras ao sabor, né? Porque, infelizmente, as desigualdades nos maltratam muito. E a gente precisa, assim, ressaltar que esse mês é um mês importante. Pronto, eu vou ler um poema de Dia Bonito para Chover. Primeiro eu quero muito já ir agradecendo a todo mundo que está aqui. Tem muita gente querida, muito amigo. Eu depois vou ver como é que eu boto essa live para também ficar no meu IGTV. Eu não sei fazer isso não, mas eu vou descobrir. Eu te envio. Ah, você me envia? Ai, que maravilha. Eu vou ler um poema que
eu escrevi um dia quando... Esse livro é todo de poemas de amor, né? Mas claro, né? Aquele amorzinho... Água com açúcar, até porque eu sou diabética. Então, eu vou ler um poema que eu escrevi justamente quando eu entendi quem eu era em qualquer relacionamento amoroso. E eu acho que uma das grandes questões da vivência de mulheres pretas é o processo das violências afetivas que a gente recebe de pai, de irmão, de companheiros, de homem na rua que olha pra gente de uma maneira deselegante, né? E aí eu queria mostrar esse poema. Da cura. Eu ia ler um, mas vou ler outro. Da cura. Já amei sem me dar porquê. E todo jasmim negro era colhido apenas maduro do meu quintal. Já amei, e as mãos ardiam tanto que soltei no ar, pomba voando com asas feitas de esquecimento. Já amei sem verdades, amor sem dobras, e a velocidade lacerava a ponta dos meus pés. Já amei demais, constante, lambendo o ar da voz, e do sopro úmido, lancinante, fiz fogueiras que não dormiam acesas. Jamais. Já amei, atando os nós da ausência, tecendo da costela um homem inteiro, e acendi gravetos de um amor todo feito contra o vento. Hoje, amo esta mulher. Eu, no espelho de onde me vejo, e as águas do que desejo me transformam em imensidão. Lindeza. Palmas, gente. Ah, por favor, batam palmas. Linda, 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 maravilhosa. Gente, que coisa. Olha só. Eu não tenho palavras para te agradecer. Estou imensamente feliz, grata pela sua lindeza. Agradecer a Deus e toda a espiritualidade. Miriam! Agradecer a Deus e toda a sua... gente, agora tá cheio de gente. A espiritualidade, pela sua lindeza, a lindeza da sua existência, né? O quanto você nos inspira, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer uma outra live, viu? Porque a galera tá entrando. Vamos marcar! Vamos marcar! Para falar, hoje inclusive, eu não vou conseguir. Eu queria muito falar com você do seu livro que trata sobre a dimensão afetiva das mulheres negras, né? Você fala que é esse, o Dia Bonito? O Dia Bonito. Que você fala um pouquinho dessa questão da solidão. E eu fiquei muito interessada em dialogar com você sobre isso, porque você disse que esse livro também, ele não é só um livro, ele também é uma forma de você reivindicar, né, a existência e o amor das mulheres negras, né? E aí eu queria muito falar sobre isso, mas eu acho que vai ter vamos fazer agora em agosto. Pronto. Na segunda quinzena, Dora, a gente conversa, a gente marca, a gente faz uma coisa até mais longa. Hoje eu só consigo ficar essa hora, porque eu estou no meio de muitas intensidades. Mas também a gente negociou mais ou menos isso, né? Uhum. Mas, assim, eu tenho amigos queridos aqui, vendo a gente, pessoas que eu não conheço e quero encontrar, quero conhecer. E a gente só pode dizer que a gente está num tempo de aprendizado. É um tempo de muitas violências, é um tempo de muitas mortes, de muita dor, de muito sofrimento. Mas a gente precisa também enxergar alguma coisa. A gente tem que ver o que é que a gente pode aprender desse tempo de recolhimento. A gente se tornou uma sociedade que todo mundo fica olhando só para o celular. E a gente não conversa. Eu, inclusive, faço muito isso. Eu faço minha culpa. Então, a gente está tendo que olhar para a cara do outro de outra maneira. Railene, meu amor, meu beijo. Gente, só gente querida aqui. Essa live tá a coisa mais linda. Só tem gente que eu amo. Axé, sabe? Axé.
Então a gente tem que buscar muito a iluminação de orixá, de Deus. Paulina Tiziane dizia num vídeo que Deus não é propriedade de ninguém. Então a gente tem que reverenciar a espiritualidade da maneira que a gente conseguir, ou não, se a gente não quiser. Mas a gente precisa desenvolver o respeito, o cuidado. Se a gente não acredita na espiritualidade, é isso que eu quero dizer, que acredite na humanidade, que acredite no respeito. Então, eu acho que a gente vai passar, mas a gente não pode passar como se não tivesse acontecido nada. E a gente pode marcar, sim, Dora, uma outra live em agosto, na segunda quinzena, que na primeira quinzena já está bem agitada, né, essa agenda online. Mas pode contar comigo, Instituto Princesa Anastácia, meu coração, meu afeto. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, viu? Gratidão, gratidão. Muito obrigada a Eu todas. que agradeço. Tchau, minha tia! Dá um beijo, mãe. Tchau! Beijo, tia! Eu tô aqui dividindo o fone com ela e ela tá toda emocionada te ouvindo. Ai, receba meu beijo, meu beijão. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Até a Tchau, próxima. Lorumo do Pé. Axé. Tchau. Linda. Mas esse negócio cansa, não sei como você aguenta. Tá bom.